Olá, você está no canal Casal Fear. E o caso que traremos por aqui hoje é um pedido que foi feito através de comentário em um vídeo passado, que é o caso Henri Borel. Mas antes, vamos para a vinheta. E lembrando que o conteúdo a seguir não é recomendado a todos os públicos e recomendamos cautela. O caso do menino Henri aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e ele tinha apenas 4 anos de idade quando tudo aconteceu. Seus pais eram Leniel, sua profissão era engenharia, e sua mãe, com o nome Monique, que tinha como sua profissão professora. Henri era um garoto, filho de pais separados, e por esse motivo o menino passava sua vida cada semana na casa de um deles. Quando era na casa de Monique, sua mãe, Henri também tinha por lá a companhia de seu padrasto, conhecido por Dr. Jairo. E na maioria das vezes que Henri ia para a casa de seu pai, era aos finais de semana. A casa da mãe de Henri se tratava de um lugar bastante luxuoso e o padrão de vida por lá era bastante elevado. Quando Henri estava na companhia de seu pai, Lionel não media esforços para fazer com que o final de semana fosse simplesmente inesquecível para eles, pois o filho era de fato um garoto especial e muito carismático. Uma das atividades que Henri gostava muito de fazer na companhia de seu pai era passear nas áreas recreativas dos shoppings. Ele se divertia bastante. E no dia 7 de março do ano de 2021, pai e filho passam um dia descrito por Leniel como um dia simplesmente maravilhoso e perfeito. Foi tudo muito bom. Eles viveram muitos momentos felizes entre pai e filho. O pai presenteou seu filho com brinquedos que ele gostava. Ele comeu muito bem nesse dia e tudo ocorreu de forma perfeita. Porém, Leniel sabia que seu filho precisaria ser devolvido à mãe, ainda naquela tarde. Afinal, ele tinha escola no dia seguinte e precisava ir. Por volta das 6 horas, Leniel sai de sua casa em direção à casa da mãe e padrasto da criança. Mas antes que ele saísse de sua casa, Leniel recebe uma mensagem no mínimo duvidosa de Monique. E na mensagem, ela dizia: "Hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Eu parei a minha vida para estar ao lado dele, e não adianta, eu sei o que passo diariamente." Leniel lê o bilhete e segue em direção à casa de Monique. Mas ao chegar às proximidades do local, a inquietação de Henri era algo que não passava desapercebido. Afinal, o menino não sentia em nada confortável nem feliz por retornar à casa de sua mãe. Ele chorava e pedia para ficar com seu pai, e sua tristeza era tão grande que o garoto chegou até mesmo a ter ânsia de vômito. Aos prantos, ele pedia a seu pai que o levasse para a casa de seus avós, mas não a casa de sua mãe. Apesar de todas as súplicas de Henri, o pai, que era uma pessoa responsável, disse ao garoto que precisava ficar na casa de sua mãe e não em um outro lugar qualquer, pois teria aula no dia seguinte e não poderia ficar faltando, que aquilo iria prejudicar em seus estudos. Como uma última tentativa de que o pai desistisse de levá-lo embora, Henri resolve dizer uma coisa também muito importante, e que também, por esse motivo, ele não queria ir embora para lá. O motivo era que o tio Jairo, seu padrasto, tinha um abraço muito forte e que esse abraço chegava até a machucá-lo. Todas as alegações do garoto eram sempre negadas pela mãe, que dizia que na casa ele era muito bem tratado por todos. Chegando até a casa de sua mãe, Henri então se despediu de seu pai, ainda muito deprimido, mas o pai diz a ele que na semana seguinte viria buscá-lo, e aquilo acabou deixando um pouco menos triste, e juntamente com a sua mãe, ambos seguem para uma padaria próxima, e na sequência, ambos vão para a casa da mãe.
Tanto o seu padrasto quanto a própria mãe do menino Henri disseram que, após entrarem no apartamento do casal, o menino não foi colocado para dormir no quarto deles, e por sua vez se dirigiram até o quarto de hóspedes para assistir televisão, e com isso não atrapalhariam o sono da criança. Na sequência, ainda durante a madrugada, os dois alegaram ter ouvido um barulho, e que o mesmo estava vindo do quarto principal, que era onde Henri se encontrava. Após dirigir-se para o quarto, para saber o que de fato estava ocorrendo, ambos se depararam com Henri caído no chão e seus olhos estavam estranhos, chegando até mesmo a revirar. E foi possível também perceber que o menino estava com muitas dificuldades para manter sua respiração. Após isso, foi acionada a emergência e, na sequência, o menino foi levado para o hospital, para que melhor fosse avaliado. Henri precisou ser reanimado devido à gravidade de sua situação. Seu pai também foi chamado à unidade de saúde. Ele foi pego totalmente de surpresa. Afinal, na última tarde havia entregue seu filho à mãe em condições físicas perfeitas. Era muito difícil para Leniel aceitar a situação em que seu filho se encontrava. Vendo todo o empenho dos profissionais, o pai chora e, debruçado a seu filho, implora aos médicos que fizessem todo o possível para salvá-lo. Mas, infelizmente, após 2 horas ininterruptas de tentativas para reanimá-lo, o seu pedido não pôde ser realizado e Henri acaba perdendo sua luta pela vida. Após Henri Borel ter perdido sua vida, os próximos passos de todos era dirigir-se até o IML para, através dos laudos médicos, todos fossem capazes de saber o que acabou levando um menino saudável a óbito dessa maneira. Após o laudo médico ter finalmente sido conclusivo, todos foram capazes de saber qual foi a causa de sua morte. A morte em questão foi hemorragia interna e laceração hepática e ruptura no fígado. Isso foi causado por uma ação contundente e violenta. Antes de vir a óbito, o menino também possuía múltiplos hematomas no abdômen e também em seus membros superiores, que totalizavam 23 lesões. Leniel, o pai da criança, mal podia acreditar no que estava escutando. Afinal de contas, o que de fato aconteceu com seu filho para que chegasse a um extremo tão terrível, e também porque alguém faria mal a ele. Neste instante, foi notório por todos que tanto Monique quanto Jairo estavam bem interessados que as coisas fossem mais rápidas do que estavam. Essa tentativa na aceleração nos procedimentos não foi vista por ninguém como uma conduta correta. Segundo Leniel, Monique não se apresentava em nenhum momento como uma mãe que acabava de perder seu filho. Ainda bastante inconformado com tudo, Leniel resolve fazer um questionamento à equipe responsável pelo caso, perguntando a eles se tantos pontos levantados pela equipe de legistas, se aquilo era um indício que Henri havia sofrido um acidente doméstico. E a resposta deles o deixou ainda mais intrigado, pois eles disseram que todas as lesões apresentadas pela criança, de fato, apontam muito mais evidências do que um acidente doméstico. Se tratavam de evidências bastante severas, comparadas até mesmo com um acidente automobilístico, devido ao tamanho de sua gravidade. Revoltado e completamente inconformado com toda aquela situação desesperadora, Leniel resolve questionar Monique sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a gravidade de tudo e principalmente pelas possíveis agressões que seu filho sofreu. Porém, mais do que depressa, ela se esquiva da situação e se retira sem dar maiores explicações a ninguém. Alguns pontos que levantaram bastante questionamentos foi o fato de que o padrasto, que tinha sua formação na área médica, não ter sequer tomado uma iniciativa de tentar reanimar o menino, no momento em que ele estava caído. Jairo também tentou impedir a ida do menino ao IML, possivelmente para que isso não fosse descobertas provas de maus tratos. Jairo tentou de todas as maneiras fazer uso de influência, principalmente política, para impedir que as providências fossem tomadas, mas sem maiores êxitos, sendo que a criança foi levada para que fosse investigado seu óbito devido a todo o seu desfecho. O caso passou a ser acompanhado de perto pela mídia, que rapidamente fez com que todas as pessoas ficassem também indignadas com este caso. A grande comoção e sofrimento também aconteceram durante o enterro do menino Henri Borel. Muitas pessoas se emocionaram e sofreram junto com os familiares presentes. Mas alguém que estranhamente não demonstrava muitos sentimentos nesse dia
foi sua mãe Monique. Outro ponto bastante questionável de Monique foi sua conduta após o sepultamento de Henri. Afinal, Monique agiu de forma natural naquele dia, inclusive com direito a idas em salão de beleza, sendo que qualquer outra mãe estaria com o coração destruído. E Monique estava levando a vida normalmente. Em 1 de abril de 2021 foi realizada a reconstituição dos fatos, e após isso foi descartada a hipótese de que Henri tinha apenas tido uma queda de sua cama. Segundo um minucioso estudo realizado sobre este caso, foi possível descobrir que muito provavelmente a cada aproximação que Henri tentava ter na direção de sua mãe, ele era impedido com punições, represálias mesmo, impedindo que o menino se encorajasse a procurar se aproximar dela novamente. E após um mês que tudo aconteceu, tanto Monique quanto Jairo, seu padrasto, foram detidos preventivamente por suspeita de obstrução de investigações. Monique, durante todo o processo, sempre foi bastante omissa em relação às atitudes de Jairo. Em nenhum momento ela procurou fazer com que ele de fato fosse responsabilizado por nada, além de ser muito conivente com ele. Ela também o acobertava. Conversas telefônicas foram descobertas e seu conteúdo foi bastante revelador. Mesmo após as tentativas de apagar essas mensagens, foi possível descobrir que Monique confidenciava a sua mãe sobre a conduta de Jairo. Inclusive, ela disse que achava que ele não gostava da presença de Henri. A babá também, que era uma pessoa que conviveu de perto com toda a situação que a criança viveu, certo dia ela lavava os cabelos do garoto e ele pediu para que ela não esfregasse a cabeça dele com muita força, porque ele sentia dores. Após todas essas evidências, Jairo foi afastado de seu cargo de político como vereador. Sua licença para trabalhar como médico também se encontra suspensa. Especulam-se que testemunhas foram ameaçadas e também que houveram muitas tentativas de ocultações de provas nesse caso. Inclusive, pessoas ligadas a Jairo afirmam que sua conduta era muito agressiva e que não era a primeira vez que ele agia dessa maneira. Ele já se relacionou anteriormente com mulheres que tinham filhos e nunca foi um padrasto exemplar. Ele se portava como um homem ciumento e que não aceitava a presença de nenhuma criança durante muito tempo entre o casal. Resumindo, Jairo sempre foi um homem opressor e muito cruel. Ele sempre foi um modelo de cidadão exemplar para muitas mulheres que o procuravam, influente, profissionalmente bem-sucedido, uma pessoa ligada à política, enfim, um cidadão acima de qualquer suspeita, e que procurava se envolver com mulheres em situações vulneráveis, com filhos. Tudo isso contribuía para que ele tivesse um controle sobre a vida de suas vítimas, fazendo com que até certo ponto elas não questionassem seus atos, achando natural todo esse descontrole, pois a convivência era algo cômodo, mas infelizmente no caso de Henri Borel, um garoto acabou sendo silenciado por puro egoísmo. Pai deveria perder o seu filho, assim como nenhuma criança merece sofrer. Ninguém está preparado para uma coisa como essa. Cara, são extremamente articulados, né? Tem umas coisas que a gente vai andando por aí. Eu não sabia o que era um narcisista. Eu não sabia o que era psicopatia, né? São psicopatas. São psicopatas extremamente inteligentes, que te botam no bolso. Monique quase botou no bolso a juíza. A juíza ficou lá 12 horas falando lá e ela conseguiu passar uma visão pra juíza de coitadinha, coisa que não era. Muito pelo contrário, Monique era a mulher que ia parar o Jairo. Os psicopatas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Estamos dando voz pra ela e por isso que esses crimes têm aumentado. É algo que você não consegue, né? A gente que tem alguns pilares morais, valores, de criação, valores, a gente né? não entende isso. Éticos e morais, não consegue entender. E talvez nunca vamos entender. Não. Tô querendo fazer, entendeu? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acordo e durmo pensando em fazer alguma coisa. E hoje eu não luto mais só pelo meu filho. Hoje eu luto pelo meu filho e milhares de crianças. E eu falei pra você, né? Não aqui, mas falamos ali fora.
Conheço a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. Me ajudou mais do que a minha psicóloga, porque é uma pessoa que viveu, né? Só que me atemorizava muito e me atemoriza que o que aconteceu com ela. 14 anos se passaram e aquele casal imundo, aquele casal agressor, o pior da raça da sociedade, que matou aquela linda menina indefesa, tá solto. E outra, saíram pela porta da frente de mão dada juntos. Quer dizer o seguinte, Monique e Jairo, que até hoje não falaram o que é que aconteceu, tá? Não falaram em sede policial, não falaram para a imprensa, não falaram nos depoimentos em juízo. Na verdade, uma maneira muito psicopática, muito sádica, muito cruel. A Monique só fala que 3 pessoas sabem o que aconteceu naquela noite no apartamento. Deus, Henri e Jairo. O que ela quer dizer? Que ela não sabe de nada. Recentemente a gente viu, as mídias soltaram alguns vídeos, né, que foram apresentados apenas no julgamento. Ele estava de forma privada pela justiça e foi liberada para a mídia. O vídeo em questão tem alguns minutos que mostra a Monique na banheira, de uma forma totalmente sensual, e a criança ali pelada dentro da banheira. O pai de Henri até mesmo relata nesse vídeo que aquilo, né, a criança tá ali com a mãe dele na banheira e ela toda de uma forma sensual seria meio que uma isca pra Jairo, né? E é isso, gente. Esse é o caso de hoje do Henri Borel. É um caso que foi pedido aqui no canal por uma inscrita. A Roberta disse no começo do vídeo. A gente quer agradecer ao pessoal que comenta, que dá sugestões de novos temas. E se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível, a gente vai trazer aqui para o canal. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.